Bem, pessoal, então, na aula passada a gente viu, falou um pouco do MIPS, né, que é esse exemplo de processador que ele é simples, e aí ele é fácil da gente entender, através dele, entender como é que o pipeline funciona, tá? Então, essa figura aqui é um diagrama que representa os principais elementos desse processador e como é que ele é organizado no pipeline, tá? Bem, então, a primeira etapa do pipeline desse processador é o fetch de instruções, tá? Que significa que o processador, ele vai, através do endereço da instrução, né? O endereço da instrução aqui, ele vai na memória, então aqui a memória está em azul, ó, vai na memória, passa esse endereço, pega a instrução e joga para cá, para um registrador, e nesse momento aqui, ele vai deixar a instrução pronta, todo binário, para a próxima fase, que é essa análise da instrução, que é a decodificação. Aqui, ele já faz uma conta, porque a memória do MIPS, os endereços pulam de 4 em 4, então ele pega o endereço aqui, já joga para um somador, que já soma com 4, então ele pega o endereço mais 4. Aí esse endereço mais 4 vai ser usado para atualizar qual vai ser o endereço da próxima instrução. Então ele vai somar isso vai voltar, né, vai passar por aqui, por esse caminho, volta para cá e entra aqui no registrador do endereço no próximo fetch, certo? E aí ele pula 4 e pega o próximo, pula 4, pega o próximo. No próximo ciclo, a instrução ela é decodificada, ou seja, ele vai pegar as instruções em partes e vai determinar. Por exemplo, se for uma soma, então ele dizer, aqui é uma soma, então você tem que pegar o registrador RS1, ou seja, o primeiro registrador, o segundo registrador, pegar o valor dele para fazer uma soma e depois devolver o resultado para o registrador aqui, RD. Então é isso aqui que é passado, ou seja, é passado aqui para o banco de registradores, que está aqui, o arquivo de registradores. Então, são passados quais registradores serão necessários para aquela instrução ser executada. Aí ele pega esses registradores e aí ele passa para a próxima parte, que é a execução propriamente dita. Então, aqui, o primeiro registrador, as setas estão meio bagunçadas aqui, não estão ajudando, né? Mas eu vou explicando. Ele pega, no site, salvo engano, tem uma versão PDF que isso está consertado. Então, ele pega o primeiro registrador, o segundo registrador, e aí ele serve de entrada na ULA. E aí a ULA executa a operação, certo? Aí aqui ele executa o resultado. Se for o resultado para salvar na memória, ele joga aqui no Data Memory, certo? Se o resultado for para salvar em outro registrador, isso volta por alguma setinha aqui, que eu não estou me localizando, ele volta e salva aqui no banco de registradores, certo? Aí aqui é a parte de acesso à memória, então se a instrução for escrever alguma coisa na memória, então ele vai pegar o que é essa coisa que vai ser escrita na memória, da ULA ele vai e manda para a memória aqui, certo? A memória de dados, lado esquerdo aqui é a memória de instruções, certo? A memória de dados. Sim, e se eu falei daquela questão, se a operação aritmética ela resultar em escrever o resultado em algum registrador, aí existe um outro ciclo que é o write back. Então, ou seja, ele vem aqui, terminou tudo, aí ele pega o resultado, nessa fase aqui na última, e devolve, volta para o registrador para escrever o resultado aqui no banco de registradores. Certo? Então, esse é o pipeline. Esse é o ciclo do MIPS. Tá? Como é que você transforma um processador em um processador com pipeline? Se a gente for perceber o que acontece, se a gente voltar para cá, isso vai passar muito rápido. Né? Então, o processador vai ter o seu clock, cada vez que dá o sinal de clock, uma etapa dessa pega o seu resultado e joga para frente. A outra etapa joga para frente, joga para frente.
Qual o problema de pipeline? De implementar um pipeline? É que você tem que transformar essas etapas em etapas independentes. Então, ela tem que ser independente uma da outra. E ser independente significa que, quando essa etapa aqui, por exemplo, estiver trabalhando em uma instrução, seria interessante que a etapa anterior já estivesse trabalhando na próxima, né? E qual o problema de você fazer isso diretamente assim? É que, como as etapas elas não têm velocidades iguais, como eu falei na aula anterior. Tem etapa que pode ser um pouco mais rápida do que a outra. Aí, se essa etapa anterior for mais rápida que a subsequente, o que acontece? Ele vai estar processando aqui uma instrução, a anterior é muito rápida e já joga o resultado por cima. Como aqui a gente está falando de fios, são fios elétricos conectados aqui, saem de um ponto e alimentam o outro. Então, no meio do processamento, esse fio, os canais de entrada, os barramentos de entrada, que são esses fios, recebem sinais diferentes, o valor que ele pega, que ele ia processar, muda. Então, é como se ele estivesse processando um valor, daqui a pouco aquele valor muda. E aí ele pega um novo valor, e aí vai gerar uma confusão. Tá? Qual é a solução? É a gente adicionar aqui, isolar essas etapas por memórias. Então, essas partes verdes aqui são memórias. Tá? Memórias que guardam alguma coisa. E aí, o que acontece? Qual é a ideia do pipeline? Então, você isola com memórias as etapas, e aí elas se tornam independentes. Uma etapa dessa, quando ela conclui, se ela for mais rápida do que a etapa da frente, ela conclui e ela escreve na memória. Tá? Na próxima memória. Essa etapa seguinte também, ela termina o que está fazendo e escreve os sinais que ela tem que jogar para frente. Ela não joga imediatamente, ela joga nessa memória. Fica tudo pronto aqui. E assim sucessivamente. Todas as etapas fazem isso. Quando é o momento de trocar, de avançar o próximo ciclo do pipeline, aí a unidade de controle emite um sinal para todos os elementos, todos os componentes aqui, avisando: pegue os dados de entrada da memória da esquerda, processe, e quando terminar, jogue os resultados na memória da direita. Certo? E todas fazem isso ao mesmo tempo. E aí, lembre que eu falei na aula passada, cada estágio desse tem um tempo que ele precisa para processar, mas o pipeline, a unidade de controle tem que determinar um tempo igual para todos. Então, ele vai pegar o estágio mais longo e vai determinar que esse é o tempo de ciclo do pipeline. Tá? Então, por quê? Porque ele precisa esperar que todo mundo conclua. Então, são 5 estágios aqui. Os 5 estágios concluem as suas tarefas, concluíram. Aí a unidade de controle manda o sinal, agora. Aí cada estágio desse pega o resultado da memória da esquerda, processa e depois vai salvar o resultado na direita. Né? E aí, como todas começam ao mesmo tempo, a primeira coisa é, todas já pegam os dados que estão na memória da esquerda. Então, logo após, se o estágio anterior escrever por cima da memória da esquerda aqui, não tem problema. Porque a primeira coisa que ele fez foi pegar um dado anterior, da memória da esquerda, e usou para processar. E aí, o estágio anterior sobrescreve a memória. Não tem problema. Tá certo? Bem, com isso, a gente tem um controle estacionário dos dados, ou seja, os dados ficam lá parados, garantidos de que não serão sobrescritos nem perdidos. Certo? Bem, vamos visualizar esse estágio de uma forma simplificada. Vamos pegar aquele diagrama, vamos quebrar aqui em 5 estágios. Né? 5 estágios. E a memóriazinha virou essa barra vermelha aqui no meio. Ó, tá? Então, o que é o pipeline? O que é que o pipeline vai fazer com a sequência de instruções de um programa? No primeiro ciclo aqui, ó, ele vai fazer o fetch da primeira instrução. Terminou, ele joga, que é justamente esse simbolizado por esse tracejado vertical aqui, é a mudança de ciclo. Então, ele escreve aqui o fetch, né? O fetch escreve na memóriazinha, no meio, certo? E a unidade de controle, deixa eu só fechar aqui, rapidinho, pra gente tentar abafar o som, aqui, o ruído. Deixa eu acender aqui também, pronto, fazer assim. Bom, então, termina o fetch aqui, ele escreve o resultado dessa memoriazinha do meio. E aí fica, no próximo ciclo,
a unidade de controle diz, todo mundo pula de estágio. Aí a primeira instrução vai para o estágio 2 e a segunda instrução vai para o estágio 1. E aí, terminou, todo mundo escreve o resultado, né? Esses dois escrevem o resultado na memória, próximo. Aí ele vai para o próximo. Escreve o resultado, próximo. Como são 5 estágios, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, quando for aqui, ó, na quarta instrução, na verdade aqui, uma quinta instrução, que está faltando aqui, não teria. Se você tivesse uma quinta instrução representada aqui, essa quinta instrução estaria aqui no FET, ó, onde está meu mouse. O FET dela estaria aqui. Aí o que aconteceria? A gente diria que o pipeline está cheio. Como são 5 estágios, a partir da quinta instrução, o pipeline está cheio. Significa que as 5 áreas do processador estarão trabalhando simultaneamente. Tá? E também, após esse momento, quando o pipeline está cheio, ou seja, após o quinto ciclo, o que a gente consegue ver aqui, ó, a partir desse ciclo 6, é que, se a gente for olhar aqui o final, ó, significa que a cada ciclo, uma instrução vai ficar pronta. Então, aqui, ó, terminou a instrução 1 no ciclo 5, no ciclo 6 termina 2, no ciclo 7 termina 3, no ciclo 8 termina a 4, no ciclo 9 termina a quinta e por aí vai. Então, a partir desse momento, a gente vai ter uma instrução finalizada por ciclo. Importante dizer, não é ciclo de clock necessariamente, porque quase nenhum processador, né, consegue fazer com que os seus estágios de pipeline sejam realizados em um único ciclo de clock. Então, esse ciclo aqui é mais ciclo de pipeline. Então, terminou o período do pipeline, aí você tem uma instrução pronta. No próximo ciclo do pipeline, outra instrução pronta, e aí vai. Certo? Bem, isso aqui parece muito bonito, né? Porque quando você, após 5 ciclos, você tem todas as áreas do processador trabalhando, e a partir desse momento, em cada mudança de ciclo de pipeline, você tem uma instrução pronta. Então, a velocidade de finalização de instruções é muito grande. Mas, no computador, não é tão simples, certo? Existem fatores que limitam esse desempenho, tá? Que são chamados riscos de pipeline, que vocês vão encontrar nas literaturas quando estão em inglês, são hazards, tá? Esses riscos evitam que a próxima instrução, ou impedem que a próxima instrução seja executada no ciclo que a gente está esperando. Tá? Eles não permitem que isso aconteça. Existem 3 tipos de riscos, de hazards. O primeiro é estrutural. Estrutural significa que é um problema de hardware. Está faltando elementos de hardware que ajudem ao processador executar aquele estágio naquele momento. Né? O outro risco é chamado risco de dados. O que é que significa? É quando uma instrução depende do resultado, ou seja, dos dados gerados pela instrução anterior que ainda está no pipeline. Então, tem uma instrução que vai ser executada e ela precisa de um valor, né, como para executar aquela operação. Mas esse valor, ele ainda está sendo processado pela instrução anterior. Ela ainda está no pipeline, não foi finalizada. Então, ele não vai poder usar aquele valor como entrada, porque aquele valor, a instrução anterior ainda não concluiu. Percebe? Eu vou mostrar isso depois, cada risco desse com mais clareza. O outro é um risco de controle, quer dizer, o risco que existe do programa saltar. Né? Então, tudo isso que a gente mostrou funciona muito bem, né? Porque as instruções, ele vai pegando, no final das contas, a ideia do pipeline é trabalhar com instrução e antecipar a execução das instruções seguintes. Então, ele vai se antecipando. Entretanto, se você tem um salto,
a instrução que ele achava que ia ser a próxima não é mais, né? E aí ele tem que rever, certo? Bem, vamos falar primeiro do risco estrutural, tá? Nesse MIPS aqui, tem uma coisa que passou batido, vocês não perceberam, mas tem um problema claro aqui de um risco estrutural, que é o seguinte, se o processador, ele for, de acordo com o processador, a arquitetura que von Neumann determinou na sua arquitetura conceitual inicial, que era a memória deve ser única para dados e instruções, ou seja, dados e instruções devem ficar na mesma memória. Se isso for realizado, e isso era realizado, os processadores sempre faziam isso, até que surgiu o pipeline. Quando inventaram a ideia, tiveram a ideia do pipeline, se bateram com esse risco estrutural, tá? Que é, como é que eu vou fazer um pipeline com uma memória única, se eu vou ter o seguinte, ó, acompanha aqui, na primeira instrução, ele faz o fetch, pega os dados dos registradores e tal, e vai na memória, tá certo? E vai na memória pegar um dado, e pegar esse dado e salvar no registrador, certo? Mas se você for ver aqui, ó, quando for lá na frente, na instrução 1, 2, 3 aqui, é um fetch. O que é que significa? Que nesse mesmo momento, o processador está lendo da memória uma instrução e escrevendo o resultado da operação anterior na memória da instrução 1. Isso está acontecendo simultaneamente. Se a sua memória é única e você só tem um barramento de comunicação com a memória, ou você escreve ou você lê. Você não vai poder ler e escrever simultaneamente na memória, a não ser que você tenha dois barramentos separados. E foi aí que surgiu uma arquitetura chamada arquitetura Harvard, que surgiu com a necessidade de implementar pipeline nos processadores, que foi a ideia de vamos separar, mesmo que seja só logicamente, separar o que são dados e o que são instruções na memória. E criar barramentos separados, canais de comunicação independentes. Então, existe uma via de comunicação que o processador usa para pegar as instruções e uma outra via que o processador usa para ler ou escrever dados. Né? Como são unidades de pipeline independentes, então são coisas independentes. Então, isso acontece simultaneamente. Ao mesmo tempo que ele está pegando uma instrução, ele está salvando ou pegando dados de outras instruções no pipeline. Entenderam? Então, isso é o que eu chamo de risco estrutural. Ou seja, é algo que você consegue resolver, ou melhor, você só vai conseguir resolver se você mudar o hardware do seu processador. Certo? Se você não resolve isso, se você opta por manter a memória como está, na arquitetura von Neumann, só com um canal de comunicação para a memória, o pipeline vai ter que colocar uma bolha. Ou seja, se tiver uma instrução que mexe com a memória aqui, se a primeira instrução mexeu com a memória aqui, a instrução 4, 3, né, no caso, 1, 2, 3, ela tem que ser jogada para... Aqui é a 4. 1, 2, 3, 4. A instrução 4 tem que ser jogada para baixo, mais para frente, e aqui cria-se uma instrução em assembly mesmo, uma instrução em assembly, chamada de stall, que essa instrução stall, ela é uma instrução que diz assim, não faça nada. Então aí o que acontece? Primeiro estágio da instrução stall, ele não faz nada, segundo estágio não faz nada, terceiro, quarto e quinto. Aí cria que é o que a gente chama de bolhas. Né? Então ele cria uma bolha aqui. Então joga uma instrução, e aí isso o próprio compilador ele faz. Né? Tem a instrução load aqui, o que significa load? Significa que vai buscar um dado na memória. Então o que ele faz? Load, vai buscar o dado na memória, então ele coloca uma, duas, na terceira instrução ele coloca um stall. Mesmo que você não coloque, ele coloca. Certo? E aí ele joga a outra instrução para frente. E aí evita esse acesso. Né? Isso se o processador não se adequar, não resolver o problema estrutural. Tá? O outro problema que eu falei é o de risco de dados. Né? Então, observe aqui também
nessa figura, tá? Então, imagine aqui essas instruções assembly. Então, a primeira aqui, ó, e a arquitetura MIPS, como eu falei para vocês, é muito simples. Sempre o primeiro registrador é o registrador de atribuição, é o registrador que vai receber o resultado. Isso aqui é uma soma, aqui é uma subtração, aqui é a operação AND, binária, a operação OR, binária, e SHOR. O que acontece? Aqui eu tenho R1 recebe R2 mais R3, aqui R4 recebe R1 menos R3, aqui R6, R1 AND R7, aqui R8 OR recebe R1 OR R9, e R10, na última, recebe R1 SHOR R11, certo? Então, essa é a ideia. Está marcado de azul aqui, de propósito, o R1. Porque aqui o R1 tem uma operação de escrita, ou seja, ele vai ser modificado, essa primeira, e várias instruções à frente precisam utilizar o valor de R1 para resolver uma operação aritmética, ou lógica, né? Lógica ou aritmética. Então, aqui ele escreve em R1, e aqui, daqui para baixo, em vermelho também, ele lê o valor de R1, precisa ler o valor de R1. O que acontece, tudo isso, a escrita e a leitura, acontece no banco de registradores, tá? No mesmo local. E aí vamos ver a primeira instrução que muda o valor de R1. Ele vai pegar o FET, aqui, ó, nesse momento, é o momento que ele lê qual é o valor de R2 e de R3. Aqui, ele faz a operação da soma de R2 mais R3. Aqui é um ciclo que ele usaria se ele precisasse salvar isso na memória, mas essa instrução não precisa, tá? E aqui é o write back, é o momento que ele escreve o valor de R1 no banco de registradores. O que significa? Que se ele escreve aqui o resultado em R1, o valor de R1 vai estar pronto para ser acessado quando? Só a partir do próximo ciclo, aqui, ó, que é justamente essa instrução aqui, ó. Essa instrução aqui, quando for ler o valor de R1, ela vai pegar o valor correto, certo? O valor correto de R1, atualizado. As demais instruções aqui, ó, todas elas, se forem executadas assim, todas vão pegar o valor antigo de R1. E aí você gera uma inconsistência, tá certo? Então, numa arquitetura como essa, que o valor do resultado só vai ficar pronto no quinto ciclo, significa que ele vai ter que pular 1, 2, 3 instruções, certo? Para poder ficar disponível, esse valor ficar disponível, tá? Então, o que acontece? Como é que você faz para resolver isso aqui? Você tem que distanciar, ou seja, uma instrução que escreve em R1 aqui, qualquer instrução que precisar ler o valor de R1, tem que pular 3 instruções para frente. Então, ou seja, só na quarta instrução, que é essa aqui, é que ela poderá ser feita. Aí aqui tem duas opções. Colocar 3 instruções stall, aqui, 1, 2, 3 stall, e depois começar com sub, end, short e tal. E a outra opção seria um compilador um pouco mais eficiente, que fizesse execução fora de ordem. O compilador pegasse aquilo ali e trocasse a ordem das instruções, o que é bem mais complexo fazer, né? Mas seria que é algo que um processador como esse MIPS não faz, certo? Esse risco de dados, o MIPS resolve ou ameniza de outras formas, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bem, esse risco de dados, ele é muito pertinente, ele é muito corriqueiro, e também é outra coisa, ele está ligado diretamente à forma como nós programamos e como os compiladores compilam nossos códigos, certo? Porque ele justamente, você está aqui, ó, você tem um desempenho, tá? Se você roda isso aqui, se você pega esse programa MIPS, joga para o seu processador MIPS, ele vai colocar aqui 3 instruções de stall. Então você vai perder desempenho. Imagine que esse pedaço de código esteja dentro de um laço. Então ele vai ficar repetindo isso e vai executar um monte de bolhas, né? Vai adicionar um monte de bolhas lá, ou seja, tempo desperdiçado para poder gerar um resultado consistente.
Mas se você é um programador MIPS, que você trabalha com essa arquitetura, e você conhece que ele tem essa limitação, você vai evitar fazer isso. Então, toda vez que eu tiver uma atribuição aqui R1, ó, eu não vou usar nenhuma, não vou colocar aqui, vou passar 3 instruções sem usar o valor de R1. E aí eu vou dar um jeito no meu código, remodelar, para que R1 só seja utilizado mais à frente. E aqui, ó, escrevi R4, vou fazer tudo possível para não precisar ler o valor de R4 nos 3 próximos ciclos. E assim sucessivamente, certo? Então, muda a forma como você programa, tá? Bem, existem esses riscos de dados, né? Eles podem ser classificados em 3 tipos, tá? De forma teórica e forma geral. Então, e é fácil a gente saber quais são esses 3 tipos pela abreviação. Então, a abreviação, a primeira é um read after write, que é o que a gente acabou de ver aqui, ó. Você tem, qual o problema dessa instrução aqui, ó? O problema dessa instrução aqui, ela não pode ser executada agora, porque eu tenho uma dependência de dados do tipo raw, RAW. Porque eu tenho um read, ou seja, eu estou lendo R1 after write. Ou seja, eu estou lendo o valor de R1 logo após a escrita de R1. Então, read after write é um tipo de dependência de dados. Então, aqui está sofrendo read after write e aqui read after write. Todas essas 3 aqui estão sofrendo de dependência RAW. Tá? Bem, então a instrução tenta ler um operando antes a instrução J tenta ler um operando antes da instrução I escrevê-lo, que é esse exemplo aqui, né? Então, read after write aqui, um read after write. Certo? Esse problema é causado por uma dependência que o jargão dos compiladores chamam isso de dependência pura ou simplesmente dependência, porque é a mais clássica e a mais comum. O estudo de risco de dados e dependência é um estudo obrigatório para quem estuda compiladores. Quem trabalha com compiladores, quem é da área de compiladores, estuda esse problema do risco de dados. Então, vocês vão ter uma disciplina, né, de projeto de compiladores, que vocês com certeza vão estudar dependências de dados, os tipos de dependência de dados e, principalmente, como o compilador pode ajudar a resolver. Né? Então, o read after write, que é lá no mundo dos compiladores é chamado de dependência ou dependência pura, ele vai ser resolvido tentando mudar a ordem da execução das instruções, né? Para evitar isso daí. Então, um compilador que é escrito para isso, ele consegue detectar o tipo de dependência e tentar buscar um tipo de solução, certo? Bem, o outro tipo de dependência é um write after read, certo? Aí aqui, ó, qual é o caso? É que a instrução J, ela escreve, tem um write, antes da instrução I ler o valor. Então aqui tem um exemplo. Essa instrução aqui está lendo o valor de R1 para fazer R1 menos R3 e salvar em R4. A instrução seguinte vai mudar o valor de R1. Então, R1 vai ser igual a R2 mais R3. Tá? Então, esse tipo de problema, no mundo dos compiladores, é chamado de antidependência. Aqui está em inglês, né? Antidependência. Por que ele tem esse nome de antidependência? Porque vocês podem estar aí, se vocês estiverem atentos, vocês vão perceber assim, mas poxa, isso aqui não me parece problemático. Porque a primeira instrução, que vai ser executada primeiro, ela só quer ler o valor de R1. E esse valor só vai ser modificado na frente, pela instrução ADD, que é a instrução próxima. Né? R1 aqui. Mas por que isso é um problema? Isso se torna um problema. Se torna um problema porque muitos processadores evoluíram aquela arquitetura do MIPS, tá? E executam pipelines paralelos. Ou seja, são processadores que podem ter várias unidades de execução. E aí, tendo várias unidades de execução, o que é que ele faz? Ele coloca a instrução I no pipeline que faz subtração,
e a instrução J no pipeline que faz soma. Então, é como se eles corressem em duas linhas paralelas. Aí, o que é que pode acontecer? O ADD entrou numa linha menos congestionada, e aí ele avança primeiro no pipeline, certo? E aí ele chega primeiro. Quando ele chega primeiro, ele quer mudar o valor, ele precisa mudar o valor de R1. Mas como a instrução I entrou num pipeline que está mais atrasado, o que acontece? Ela não pode, certo? Não pode fazer a operação porque o R1 foi modificado de forma errada. Então, o processador que trabalha com esse tipo de pipeline, né, ou seja, com processador que tem mais de uma linha de pipeline, esse processador vai barrar essa instrução J. Não vai deixar ele escrever em R1, porque existe uma antidependência com a instrução I. Tá? Existe uma dependência do tipo WAR. Certo? Bem, então, esse tipo de problema não vai acontecer num processador simples como o do MIPS, com 5 estágios de pipeline, certo? Então, por quê? Todas as instruções levam 5 estágios, né? A leitura é sempre no segundo estágio e a escrita sempre no quinto estágio. Morreu, não tem problema com o MIPS. O problema vai acontecer nesses outros processadores. Aí eu me antecipo e digo uma coisa a vocês. Um processador tipo o MIPS, ele tem essa simplicidade dele, tem alguns benefícios. Então, um dos benefícios é esse. Ele não precisa se preocupar com dependência do tipo WAR. Ele só precisa se preocupar com RAW. Certo? Só com o tipo do RAW. Read after write é um problema para ele e ele tem como resolver de forma fácil. Os outros tipos de dependência, dependência de dados, ele não precisa se preocupar. Certo? Já esses outros processadores que avançam e criam mais de uma linha de pipeline, são chamados superescalares, que a gente vai estudar mais à frente. E aí, esses processadores superescalares, eles têm que lidar com também o read after write e o write after write, que é um problema semelhante. Tá? Como assim semelhante? Eu tenho duas instruções aqui e as duas elas fazem escrita. No MIPS, isso também não é problema. Certo? No MIPS não é problema. Mas em um processador que tem várias linhas paralelas, várias linhas simultâneas de pipeline, pode acontecer dessa instrução J acelerar, chegar primeiro na hora de executar, executa primeiro, salva o valor de R1. Se o processador não fizer nada, a instrução I chega depois na execução e atribui um novo valor a R1. O que é que vai acontecer com a instrução K? Esse valor R1 aqui vai estar com o valor resultado da instrução I, e não da instrução J, e aí você tem uma inconsistência. Então, esse tipo de processador também tem que ter um mecanismo que analise as instruções para checar se tem algum tipo de dependência read after write, se tem um write after read e se tem um write after write. Tem que checar os três, tá? Esse tipo de dependência, na linguagem dos compiladores, é chamado de dependência de saída, tá? É um outro tipo de dependência. E, também, de novo, os compiladores estudam isso porque eles na hora de compilar, todas essas dependências são checadas e o compilador tenta, ao máximo, minimizar essas dependências. Certo? Aí a gente vai ver como é que ele vai fazer isso em alguns casos, mas ele vai tentar minimizar essas dependências o máximo possível, mas o compilador não vai conseguir resolver todas, certo? Se ele não consegue resolver todas, o que é que ele faz? Ele joga para o processador. E o processador, em tempo de execução, detecta essas dependências e aí, como não foi resolvido pelo compilador, ele vai tentar resolver. E aí, na maioria dos casos, ele vai colocar bolhas. Né? Vai colocar bolhas para não avançar a execução. Tá? Bem,
Voltando àquele problema do read after write, como é que o MIPS, de uma forma simples, ele consegue minimizar esse problema? Não eliminar, mas minimizar. De uma forma bem simples, tá? Vamos reanalisar o problema. Qual é o problema? É que a primeira instrução que modifica o valor de R1, ela só conclui, ou seja, o valor de R1 só fica pronto quando ele salva aqui nesse último estágio, ó, no registrador. Mas, se a gente for raciocinar melhor, ele tem um probleminha de eficiência, que é o seguinte. No primeiro ciclo, ele pega a instrução. No segundo, ele pega os valores de R2 e R3. No terceiro, a ULA pega esse valor de R2 e R3 e faz a soma. Então, nesse momento aqui, esse resultado está pronto. Né? Então, aqui, ó, saiu da ULA, o resultado de R1 está pronto. Mas ele tem que esperar esse ciclo e o seguinte. Tem que esperar mais 2 ciclos. Qual seria a ideia? Imagine que essas setas representam isso. Imagine que você pudesse pegar o resultado que sai aqui na ULA e jogar para a etapa seguinte, ó, com essa seta aqui. Ó. Pega esse resultado que sai da ULA e eu jogo para a entrada da ULA na próxima instrução. Certo? E também pegasse esse resultado, que está viajando aqui, ó, quando ele chegasse aqui, o resultado de R1, eu jogasse na entrada da ULA aqui, da terceira instrução. E quando eu escrevesse aqui, aí eu já né, escrevo aqui no registrador, eu já escrevo também aqui no registrador daqui. Como é que ele faz, como é que eu consigo, né, ligar uma seta de uma instrução para outra instrução? Então, essa seta aqui, ó, ela está saindo de onde? Ela sai do resultado da ULA e envio para a entrada da ULA. Então, seria o equivalente a você pegar essa seta daqui, ó, sai daqui, volta e entra na própria ULA. Certo? Que é o que ele faz aqui, ó. Então, qual é a ideia? O resultado sai da ULA, porque tem várias setas aqui, mas a ideia é que o resultado saia da ULA e ele já transfira, volta e entra aqui, ó, na própria ULA. Certo? E aí ele entra onde? Eu adiciono um componente aqui, que é um multiplexador. Então, esse multiplexador, o que vai acontecer? Aqui vão ter várias possibilidades. É um switch case, certo? Aqui vão ter várias possibilidades. A ULA vai processar o elemento que vem do registrador, né? O elemento que vem do registrador, ou o elemento que vem da ULA da instrução anterior, que vai estar aqui como entrada. Então, a unidade de controle é que vai decidir isso. Então, o que a unidade de controle faz? Nessa instrução aqui, a primeira, o que entra na ULA é o resultado que vem do próprio registrador, ou seja, R2 e R3, entra na ULA. Quando for nessa daqui, como o processador sabe que tem uma dependência de dados, ele vai dizer, olha, o R1 não pega o que está vindo do registrador, não, que ele está antigo. Pegue o que veio da ULA, da instrução anterior. E aí ele manda a mensagem para o MUX, para o multiplexador. Aí o multiplexador ignora o valor que está aqui de R1 e pega o valor de R1 que veio da instrução anterior. Certo? E assim ele vai fazendo com cada etapa. Então, essa instrução daqui, ele vai pegar o R1, na verdade, que veio daqui, ó, do ciclo, do estágio 4. Saiu o resultado do estágio 4, eu pego ele e coloco na ULA. Certo? Então, assim, o processador coloca na ULA o resultado correto. Tá? Com isso acabou aquele problema do read after write no MIPS, para instruções aritméticas. O único problema que ainda continua é quando você tem uma instrução do tipo, uma instrução de acesso à memória, que é o load, isso aqui, ó. O que é que essa instrução load faz? A instrução load, ela vai buscar na memória um dado e salva no registrador. Aqui nessa sintaxe, ela está fazendo o quê? Vá na memória, no endereço que está guardado no registrador R2,
O índice é 0, ou seja, pega o primeiro elemento, como se fosse um array, né? Pega o primeiro elemento, mas no endereço que está no registrador R2, então, nesse momento aqui, ele pega o valor de R2, passa pela ULA, e aí ele manda um sinal para a memória, nesse momento aqui, ó. Ele manda um sinal para a memória pega aquele valor, e nesse momento aqui ele salva em R1. O que veio da memória. Então, aqui não tem como ele fazer muita coisa, porque o valor realmente só vai ficar pronto aqui, ó. Então, aí o que acontece? Aqui, nesse valor, certo? Nesse momento aqui, ó, que chega na memória, o R1 vai estar pronto. Então, ele consegue fazer um reencaminhamento, ou seja, ele consegue transferir o valor de R1 que chegou aqui, da memória, ele consegue ainda jogar para a ULA, consegue jogar para a ULA para as instruções da frente, para a instrução 3 e consegue jogar para a instrução 4. Então, por isso que a instrução 3 e 4, o R1 está em vermelho aqui. Mas essa instrução 2 aqui, ó, não deu tempo. Certo? Então, quando ele faz o load aqui, não dá tempo de transferir para a instrução 2. E aí, aqui, essa instrução não vai poder ser executada. Certo? Então, qual é a solução? Se tiver uma instrução como essa, isso vai gerar uma bolha. Certo? Vai gerar uma bolha. E aí, essa instrução aqui não vai poder ser executada nesse momento e vai ser jogada para baixo. O que é que acontece? Nesse caso, ó, imagine que você queira fazer... Deixa eu colocar aqui para vocês. Você queira fazer um programa que reproduza esse código, que é A recebe B mais C e D recebe E menos F. Tá? Assuma que A, B, C, D, E e F estão na memória. Então, o que a gente vai ter que fazer? Tem que ir na memória, pegar o valor de B e colocar em um registrador, porque isso, o MIPS é limitado a isso. Eu tenho que ir na memória, pegar o valor de B, colocar em um registrador. Depois eu vou na memória, pego o valor de C, coloco no registrador. Depois eu pego o valor de D, desculpa, o valor de E. Depois que eu fizer isso, eu posso somar os dois registradores e colocar em A e salvo na memória o valor de A. Então aqui, o que acontece? Está resumido isso. O load, o que ele faz? Vai no endereço B da memória, pega o valor e coloca no registrador que eu chamei de RB para ficar fácil a gente vincular, né? É o registrador que tem a variável B. Então, depois ele vai em C, pega o resultado, o valor de C, coloca no registrador C. Depois eu somo RA igual a RB mais RC. Fiz isso, aí eu pego o valor de RA e salvo na memória com o SW, o store. Eu faço o inverso, eu pego o valor de RA e salvo no endereço A. Tá? E aí eu faço a mesma coisa para o E e F. Pego o valor de E, coloco em registrador, o valor de F, coloco em registrador, subtraio, coloco em RD e depois salvo RD em memória. Qual o problema? Onde está em azul aqui, existe uma dependência de dados do tipo read after write. Eu quero ler depois que eu escrevi. E aí, isso aqui vai gerar um stall, uma bolha, e isso aqui vai gerar outra bolha. Tá? Então, qual é a solução? A solução você pode, e quem programa em MIPS sabe que o compilador não vai resolver e o processador não vai resolver, porque é muito simples. Ele vai colocar um stall, vai colocar bolha, e aí você perde desempenho. Então, a solução que você pode fazer é você mudar. Então, qual é a ideia? Eu vou colocar aqui logo, fazer load de quase tudo que eu preciso. Então, eu faço load de B, de C e já faço de E. Aí aqui, ó, eu distanciei. E aí, o RB e o RC estão livres do stall. Certo? Aí eu posso fazer a soma de B e de C e salvo em A. Aí eu também não vou salvar na memória o valor de A. Certo? Agora, eu vou fazer o load de F, que estava faltando. Agora eu salvo o valor de A na memória. E aí eu posso, com isso, fazer a subtração e depois salvar o resultado. Então, essa versão aqui, eu simplesmente mudei a ordem das instruções
e com isso eu não gerei nenhuma bolha, certo? Bem, o outro risco de controle é um salto, tá? Então, aqui está meio quebrado aqui a formatação, mas aqui eu tenho uma instrução, a primeira instrução, ela diz o seguinte: pule se o valor de R1 for igual a R3, que é um branch, que é uma abreviação do salto, branch equals. Então, pule para o valor, o endereço 36, se R1 for igual a R3. Tá? Aí, o que vai acontecer? Essa instrução vai entrar aqui no pipeline, a primeira, ele vai fazer o fetch, ele vai pegar o valor de R1 e de R3, vai jogar na ULA, e a ULA é quem vai dizer se eles são iguais ou não. Então, na hora que ele descobre que eles são iguais, é nesse ciclo aqui, ó. E aí, o que é que ele diz? Pule para 36. 36 é essa daqui, ó. Então, ele pula para cá. O que é que significa? Que esse trabalho aqui, ó, feito aqui antes, na instrução 14, na 18 e na 22, eles foram inúteis, certo? Eles foram feitos, as memórias foram escritas com os resultados, mas ele terá que ser apagado. Então, ele vai pular para a instrução 36 e vai começar tudo de novo. Então, essa parte aqui, ó, da direita, dessas 3 instruções, elas não serão executadas, certo? Vai gerar a tal da bolha, tá? Então, o que a gente precisa é estudar qual é o impacto desse salto. Então, o salto gera um impacto grande. Por exemplo, se 30% de um programa fizer salto, e a espera for de 3 ciclos, ou seja, cada instrução que saltar, eu tenho que esperar 3 ciclos, né? Eu perco 3 instruções que eu acelerei, no caso do MIPS, cada salto desse jeito aí, eu vou perder 3 instruções que eu antecipei. Então, eu perco 3 ciclos do pipeline. Se isso acontecer 30% das vezes, isso acaba sendo um prejuízo grande. Quer dizer, em 30% dos casos do programa, você perde 3 ciclos, né? Então, isso é significante. Então, a solução feita em 2 partes. Primeiro, eu tenho que determinar se o salto vai ser dado. Depois, calculo o endereço do destino, que eu posso fazer isso antecipadamente. Me antecipar e já calcular para onde é que eu vou pular para não perder tempo mais tarde. O que o MIPS faz? O MIPS testa só se o registrador é 0 ou diferente de 0. Então, ele coloca registradores, ele aloca, existem registradores específicos para isso, que se for igual, ele coloca como 0, se for diferente, ele coloca como 1 naquele registrador. Então, é simples saber se vai saltar. É simplesmente olhar o registrador e ver se o valor é 0 ou 1. Tá? Isso para ganhar tempo também. Bem, aí a solução do MIPS é a seguinte. Eu pulei do texto joguei aqui para a figura para ficar mais simples. Qual a solução que o MIPS adota? Na ULA aqui, ó, que é a versão, né, seria a versão inicial do processador, é a ULA que faz toda a análise dos valores para saber se eles são iguais, são diferentes, maior ou menor. Qual a ideia? A ideia é a gente arranca da ULA os elementos de análise, de maior, menor e tal, e coloca eles aqui. Certo? Por quê? Dessa forma, como é que funciona? Quando a instrução solicita 2 valores de registradores para fazer a operação, ele já joga nos comparadores, e o comparador aqui também, além do próprio valor de R1 e R2, né, dos 2 registradores, o banco de registradores, esse estágio, já escreve aqui também os registradores, resultados do comparador. Então, ele pega 2 valores, já faz a comparação e já salva no registrador. Eles são iguais? O primeiro é maior do que o segundo? Ele é igual a 0? E já coloca true ou false, alguns 3 bits ali ele resolve. Certo? Coloca 3 bits ali, e já está pronto para a próxima fase.
Com isso, ele ganha um ciclo de pipeline, certo? Bem, eu vou parar por aqui, né, para a gente não ficar muito longo, e na próxima aula a gente continua.